Irmãos, o profetismo foi um período de tempo de Israel, onde, por causa das dificuldades, por causa dos muitos problemas problemas de comunicação, de distância das vilas, das cidades, da falta de escrita, ninguém conseguia ler. Então Deus suscitava profetas, homens especiais, que ele chamava para o seu trabalho, para um ministério especial que só aconteceu naquela época ali, e que esses homens ouviam a voz de Deus e a transmitiam para o povo. Isso foi o profetismo. A gente não sabe dizer se eles ouviam um som nos seus ouvidos, se eles ouviam em sua mente, ou se eles ouviam em seus corações. Não sabemos, a Bíblia não explica como. Somente diz: e disse Deus, o profeta ouviu e ele transmitia fielmente aquilo que Deus o orientava para explicar ao povo. Assim funcionou o profetismo. E é claro, o profetismo não aconteceu só para a gente ver um milagre. Não, era uma necessidade, era uma dificuldade de comunicação entre Deus e os homens. E mesmo tendo um homem de Deus, tendo um profeta que explanava a palavra de Deus, que narrava para o povo, reunia o povo, todo mundo reconhecia o profeta, obedecia aos seus chamados, às suas convocações, ouviam suas palavras, mas não tomavam como verdade, não guardavam em seus corações. Aqui nesse caso, Jeremias já estava com um profetismo, vamos dizer assim, cansado, foi um dos últimos profetas do pré-exílio, as pessoas já não davam mais ouvidos à pregação. Ele diz aqui, o Senhor diz: eles não me dão ouvidos, não respeitavam mais a palavra de Deus, e com isso o povo se afastava cada vez mais. Jeremias era um profeta romântico. O Senhor até disse que as pessoas ouviam ele pregar como se ouvissem canções, gostavam de ouvir pregar, pregações lindas, mas ficava só no ouvir. Ia para a igreja, ouvia o pastor pregar, mas ia para casa do jeito que veio, sem nenhuma transformação, porque as palavras não alcançavam mais os corações endurecidos. Aí é por isso que Deus começou a usar um recurso diferente. Ele começou a trabalhar com cenas, encenações, dramatizações. Foi o que aconteceu aqui com esse cinto. Ele chamou o profeta e disse: vai lá nas lojas, compra um cinto de seda, que era o tecido usado pelos sacerdotes, que era caro, era bonito, era diferente, e mandou ele não lavar. Depois os irmãos podem ler o texto inteiro, que era para todo mundo ver que era um cinto novo. E ele saiu pela rua com aquele cinto, mas ele disse: vai lá no Eufrates. Essa palavra aqui, Eufrates, ela deve ser simbólica. Existiam muitos canais de riachinhos ao redor de Judá, onde estava o profeta, ao redor de Jerusalém, e certamente era um desses. O rio Eufrates ficava a 400 quilômetros dali. Então é claro que houve uma confusão de palavras, mas que significava um daqueles riachos, provavelmente entre 5 e 10 quilômetros dali. E o profeta obedeceu. Ele foi até o riacho, enterrou o cinto e voltou para a casa dele. Passaram-se muitos dias, como nós lemos aqui, e veio novamente a palavra de Deus a ele, dizendo: volta lá e vai buscar o cinto que você colocou lá. Aí o texto diz que ele desenterrou, tirou da lama, quer dizer, ele colocou na pedra. Então foram muitos dias, tiveram enchentes, cobriu-se de lama o lugar, estragou completamente o cinto de linho bonito que ele tinha comprado, branco, né, que era uma vestimenta especial. O cinto nos lombos era uma faixa que os sacerdotes usavam aqui, que vinham até embaixo nas pernas. Era uma peça de indumentária elegante. Seria o paletó de hoje, é o terno de hoje. Quanto custa um terno? R$2.000 um terno. Tem terno de 80 contos, mas a gente sabe que não funciona muito bem, né? Um terno normal, um terno bom, custa uns R$1.000 a R$2.000. Era o que valia aquela peça que ele comprou. Ele foi lá, tirou da lama aquele negócio podre.
E ele olhou e viu, não presta para nada mais. E o Senhor disse: é exatamente isso que eu quero que o povo entenda. Que o que se afasta da palavra de Deus regride, se desintegra, se deprecia, ao ponto de não prestar mais para nada. Então esta era a mensagem que Deus estava ilustrando com aquele cinto, para aquele povo todo. E é claro, Deus focalizava a sua mensagem, sua palavra para o povo de Israel, para o seu povo, o povo da promessa. Mas essa regra, ela vale para toda a natureza, para todas as circunstâncias, todas as pessoas, porque se afastar de Deus denigre a qualidade, se desintegra. Se aproximar de Deus se regenera. Aqui nós temos, irmãos, uma mensagem de certa forma evangelística. Muitas coisas no Velho Testamento apontavam para o Evangelho de Jesus. Jesus restaura as vidas. Nós estávamos perdidos por causa do pecado. O pecado degenerava a nossa vida. Nós somos uma espécie em degeneração. A espécie humana está degenerando. É por isso que a gente tem doenças, tem câncer, tem vírus, tem um monte de coisa que Deus não criou. Não tinha lá no Éden, não existia essas coisas. Não tinha dor no Éden. Era tudo muito bom. O que nós conhecemos de ruim é por causa do pecado, por causa do afastamento do homem de Deus, e que causou uma degeneração. A palavra degeneração significa perder o gênero, modificar o gênero. Ou seja, aquele ser humano que Deus criou como a coroa da criação, começou a ser deformado, começou a perder a sua qualidade de vida por se afastar de Deus. Essa era a mensagem do cinto de Jeremias. O cinto sacerdotal, o cinto que era para ser uma comunicação com Deus e que agora estava apodrecendo, estava se degenerando e não prestava mais para nada. Ou seja, a natureza em si das coisas não tem nenhum valor se não estiver perto da palavra de Deus. Senão, o profeta representava a palavra de Deus, ele era a palavra de Deus. Então ele colocou o cinto distante, o cinto ficou longe da palavra de Deus e por isso se degenerou. Então, a conclusão moderna para a gente é que tudo que se afasta de Deus se degenera. Hoje, irmãos, nós vivemos numa cidade, a cidade de Balsas é um fenômeno econômico, que eu já vi outras vezes. Sorocaba, quando eu me mudei para Sorocaba, é exatamente assim. Era uma cidade em franca expansão. É certo dizer que Balsas está num crescimento exponencial. Dentro de mais uns 10 anos, não quero profetizar, estou somente fazendo uma projeção, mas acredito que dentro de mais uns 10 anos, Balsas ela tem um novo significado no cenário econômico do Maranhão, se não um dos mais importantes, por causa do agronegócio. E esse crescimento, a gente tem uma igreja aqui que está crescendo também, não tá? Tem novos crentes, tem outras igrejas. A gente vai construir uma nova igreja agora, um novo santuário. A central está reformando, também vai construir. A nossa igreja também está crescendo, mas ela não está crescendo no mesmo ritmo da cidade. A cidade está crescendo demais e a igreja não. A igreja não acompanha. Isso, numa relação de um com o outro, a palavra de Deus está diminuindo em relação ao povo. É por isso que a cidade está se tornando cada vez pior. Ela não está melhorando, irmãos. A criminalidade está aumentando, as dificuldades estão aumentando, o trânsito está piorando, as dificuldades vão ficando cada vez maiores, os problemas de convívio vão ficando cada vez piores. Enfim, a cidade está crescendo em alguns aspectos e degenerando em outros. Por um motivo só, porque está diminuindo a palavra de Deus em relação à população. Ou seja, a cidade de Balsas está se afastando de Deus. Os crentes, os crentes não estamos conseguindo acompanhar a velocidade do crescimento de Balsas. Não estamos crescendo proporcionalmente e por isso a cidade está se afastando de Deus. Isso mesmo, irmãos, esse mesmo
fenômeno acontece com a igreja. A igreja que se afasta da palavra de Deus experimenta o mesmo efeito daquele cinto. Ela vai degenerando no seu culto, na sua fé, na qualidade da sua espiritualidade. Aí o que é que a gente vê? A igreja que se afasta da teologia da palavra de Deus é uma igreja que vai tornando o culto menos espiritual. Eu não sei quantos dos irmãos já teve a oportunidade de experimentar, de visitar igrejas. A gente que viaja tem essa oportunidade, né, de sempre procurar a igreja. A gente percebe que existe uma diferenciação de espiritualidade nos cultos, um mais, outro menos. E o que faz um culto com menor espiritualidade? É o baixo teor da palavra de Deus, é o afastamento da palavra de Deus, que faz com que as igrejas diminuam a sua espiritualidade, ou seja, elas regridem, elas diminuem em qualidade espiritual. Podem até aumentar em tamanho, em quantidade de gente, em dinheiro. Tem um monte de igreja rica por aí, onde a gente não percebe a qualidade espiritual, né? Por curiosidade dos irmãos. Eu estava lendo essa semana no seminário. A gente tem um grupo lá do seminário que noticia tudo, né? É a fofoca dos estudantes seminaristas. E aquele pastor Ed René, ele surgiu com uma nova, eu vou dizer para os irmãos, uma heresia. Não é pastor, né? Ele não é mais pastor. Ele foi expulso da ordem dos pastores batistas do Brasil. E ele surgiu agora com uma nova teologia que prejudicou ainda mais a igreja dele, fazendo com que a igreja crescesse em dinheiro, aumentou exponencialmente a sua fama, as visualizações nos seus canais sociais, e diminuiu ainda mais a sua espiritualidade. Ou seja, o culto vai se depreciando quando se afasta da palavra de Deus. Eles estão praticamente construindo uma nova Bíblia, construindo Bíblia sem as coisas que incomodam, sem as coisas que são difíceis, sem as passagens que constrangem aquela, e incluindo pensamentos, coisas que atraem certo tipo de gente, certa classe social, que é interessante para a igreja. É o que está acontecendo naquela igreja lá de São Paulo, desse ex-pastor. Provavelmente uma ex-igreja. Já se está discutindo na convenção se aquela igreja é mesmo batista ou não. Creio que não. Por quê? Por um motivo só: ele se afastou da palavra de Deus. O afastamento da palavra de Deus denigre nossas vidas, nos faz regredir espiritualmente. Então, a mesma coisa que acontece com o povo de Israel, com as cidades, com os países e com as igrejas, acontece também conosco. Nós podemos diminuir espiritualmente. Nós não perdemos a salvação, como algumas denominações acreditam. Não. Nós fomos salvos por Jesus, e a salvação de Jesus, ela é perfeita. O sacrifício de Jesus foi perfeito, e é por isso que nós não perdemos a salvação. Quem acredita na perda da salvação é quem não compreende claramente a morte de Cristo, não compreende nitidamente a cruz. A morte de Jesus na cruz foi um sacrifício perfeito. Deus não teria aceitado se não fosse perfeito. Se o sacrifício de Jesus não fosse perfeito, teriam que vir muitos outros Cristos e morrer muitas vezes. Como era um sacrifício antes, era imperfeito e tinha que acontecer todo dia. Mas Jesus morreu por nós e nos salvou de uma forma perfeita, de modo que nunca mais sairemos das suas mãos. Como ele disse: ninguém arrebatará de minhas mãos os meus salvos. Então, nós não perdemos a salvação. Mesmo que nos afastemos da igreja. Uma vez me perguntaram: e uma pessoa que se converte, está na igreja e daqui a pouco volta para o pecado, volta para o mundo? Ele é salvo. Nosso questionamento é se ele um dia de fato aceitou Jesus ou não. Mas, como não cabe a nós questionar, consideremos sempre salvos em Cristo, porque nada pode nos separar do amor de Deus. É o que diz o texto bíblico, é o que nos ensina a palavra de Deus. Negligenciar com a palavra de Deus significa entrar naquele processo daquele cinto,
degenerar a nossa fé. E nós, crentes, salvos eternamente, podemos sim degenerar a nossa fé. Podemos enfraquecer na fé, podemos enfraquecer na espiritualidade, podemos vir para a igreja e não cultuar, podemos cair aqui nesse problema do versículo 10, que nós lemos aqui, quando ele fala, o profeta diz, é um povo que se recusa a ouvir as minhas palavras. Crentes salvos podem se recusar a ouvir a palavra de Deus, podem desprezar a pregação da palavra de Deus, principalmente quando ela incomoda. Às vezes a palavra de Deus incomoda, né? A palavra de Deus às vezes traz conforto, traz esperança, promessas, mas às vezes é uma exortação que nos faz confrontar com nossos pecados, com nossas falhas. A palavra de Deus muitas vezes nos constrange. Eu me lembro de uma pregação que eu vi lá em São Paulo. O pastor era pastor Furquim, ainda me lembro do nome dele, era um senhorzinho já bem idoso, e ele pregou e disse: a pregação às vezes é pudim de leite, às vezes é bolo de chocolate, às vezes é feijoada, e às vezes é óleo de rícero. Eu não sei se os irmãos sabem o que é isso. Antigamente era um remédio que se dava para as crianças, que era ruim, que as crianças choravam, tinha que apertar a boca, enfiar a goela abaixo, que era ruim. E ele disse: hoje a mensagem é óleo de rícero. E a gente ficou esperando o que vai falar, e foi mesmo uma palavra dura, difícil, e talvez muitos não gostem de ouvir. E quando a gente não gosta de ouvir, o que é que a gente vai? Ninguém levanta e vai embora. A gente fecha o ouvido. Não fecha o ouvido assim, não. A gente fecha o ouvido automaticamente. Nossos ouvidos são poderosos para se fecharem e não ouvirmos a palavra que não queremos ouvir. E o que faz a gente não querer ouvir a palavra de Deus é estarmos afastados dela, é estarmos afastados da comunhão com Deus. É o que nos esfria. Ele mostra outras características, no mesmo versículo 10, né? De não ouvirmos a palavra, de caminharmos segundo a dureza dos corações. A dureza dos corações, irmãos, é o que nos faz negligenciar com o Senhor, é o que nos faz negligenciar com a oração, nos faz negligenciar com os nossos deveres com a igreja, com a obra de Jesus. É a dureza dos nossos corações. Todos nós temos essa doença. É uma doença que o pecado, herdamos do pecado. A capacidade de nossos corações se endurecerem, todos nós. Não tem o crente que está isento, não existe imunidade para essa doença, não. Nossos corações estão contaminados com essa doença, e o afastamento da palavra de Deus vai despertar essa doença, e nós vamos endurecer os corações. Aí a gente começa a criticar, a achar ruim isso, a achar ruim aquilo, a achar defeitos, a achar problemas, por causa da dureza dos nossos corações. E tudo isso por causa do efeito seguinte que nós vemos aqui, por causa de seguirmos outros deuses. Toda essa mensagem, todo o capítulo 13 de Jeremias, ele faz esta acusação para o povo de Deus, que somos nós. Corremos o risco de sermos atraídos por outros deuses. O que nós precisamos entender claramente é o que são outros deuses. A gente tem aquela ideia do ídolo, né? Ídolo é a palavra significa uma fantasia, fantasma, coisa da nossa cabeça. Não é isso que nos atrapalha. Não somos idólatras, mas nós corremos o risco de sermos seduzidos por outros deuses. E nós podemos então, irmãos, renomear essa ideia de outros deuses da seguinte forma: tudo o que nos afasta da palavra de Deus é um falso Deus. Tudo o que nos seduz na direção contrária à palavra de Deus é um falso Deus. Então nós não podemos olhar em nossos corações o que tem a capacidade de nos afastar da palavra de Deus. O que tem a capacidade de nos seduzir a irmos de encontro à igreja de Jesus? O que nos enfraquece no ânimo de virmos para a igreja, de trabalharmos na igreja, de nos dedicarmos ao Senhor, de orarmos: Senhor, eis-me aqui, como Isaías disse? O que nos impede?
são falsos deuses. É o poder dos falsos deuses que trabalham nossos corações. Outros até dizem assim: é Satanás, é o diabo. Não é o diabo, não, irmãos. A culpa não é do diabo, não. A culpa é do crente que endurece o seu coração e se deixa seduzir por falsos deuses. Falsos deuses podem aparecer de diversas formas. Nós não vamos nomear aqui, até porque a gente vai esquecer a grande parte deles. Ou até nomear deuses que toquem, que magoem corações. Não vale a pena. Cada um de nós aqui sabe o que é que tem o poder de nos afastar da obra de Deus. Eu sei o que é que tem o poder de me afastar da palavra de Deus. Sei. Eu também tenho a mesma doença, esse negócio de achar que pastor é semi-santo. Não é não. O pastor é igual a qualquer ovelha. O nosso pastor é Cristo. O pastor na terra é um mensageiro do Senhor somente. Então todos nós podemos ter nossos corações seduzidos por falsos deuses. Podemos. E é daí que vem o nosso endurecimento do coração. É daí que vem o não querer ouvir a palavra de Deus, fugir da palavra de Deus, quando nós somos seduzidos por outros deuses. Então, queridos, a mensagem de Jeremias para aquele povo, ilustrada naquele 5, provavelmente tenha sido mais claro para eles lá. Hoje é difícil, a gente lê isso e fica: gente, o que isso tem a ver comigo? O que é que o 5 tem a ver com a igreja? Mas significa justamente isso. Quando nós nos deixamos afastar do Senhor, nós regredimos, nós diminuímos, degeneramos. Nós estamos num processo de regeneração, não é isso? Jesus nos salvou, mas não nos transformou em santos. Estamos sendo santificados, de fé em fé, como diz o apóstolo Paulo. E quando a gente se afasta do Senhor, esse processo é interrompido. E na medida em que nos afastamos ainda mais da palavra de Deus, esse processo é revertido. O que tínhamos regenerado, regredimos. Crentes podem regredir. Salvos em Jesus, salvos eternamente, podemos nos degenerar. Então, é por isso que Jesus disse: vigiai. A alma está salva, mas o corpo é fraco. Todos nós sofremos dos mesmos males e por isso precisamos estar atentos, próximos da palavra de Deus, tentando inclusive nos aproximar cada vez mais do ensinamento do Senhor, buscar cada vez mais as oportunidades que o Senhor nos dá de absorvermos ainda mais ensinamentos do Senhor. Seria interessante que a igreja tivesse o desejo de que tivessem mais cultos durante a semana. Alguns irmãos uma vez me procuraram: por que não temos mais cultos durante a semana? Eu louvei a Deus por esses questionamentos, expliquei a esses irmãos por que não temos, porque teríamos somente 2 ou 3 pessoas aqui, até por causa dos nossos haveres seculares, mas seria interessante que tivéssemos mais oportunidades. Quem sabe no novo santuário nós não teremos mais oportunidades de termos mais um culto durante a semana, que é para ampliar a nossa oportunidade de nos aproximarmos da palavra de Deus. O único momento onde crescemos, nós crescemos em contato com a palavra de Deus, e quando nos afastamos, nós diminuímos. Então, queridos, a palavra do profeta era para o povo de Deus, numa exortação, para que se aproximassem da palavra de Deus. No versículo 11, o Senhor diz: assim como o cinto está sempre colado no peito, no coração do homem, Deus criou o seu povo para estar sempre colado nele, no seu peito, fazendo parte da vida dele, para adorá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo, diz o versículo 11. Basta darmos ouvidos à mensagem do Senhor. E é a mensagem do Senhor que vai edificando nossas vidas, vai nos fazendo rejeitar os pseudo-deuses que nos atraem lá para fora, que nos desviam da palavra de Deus, os deuses que nos impedem de cultuar, às vezes até presentes, mas ausentes em espírito, em coração. São falsos deuses, diferente de ídolos.
coisas que nos seduzem. Então, meus queridos, a mensagem do profeta para o povo de Deus é que sejamos vigilantes e nos esforcemos, redobremos os nossos esforços para nos aproximarmos cada vez mais da palavra de Deus, que é onde está o nosso crescimento. A nossa santificação depende de nos aproximarmos da palavra de Deus, e isso depende de nós, depende do meu e do seu esforço de querermos crescer espiritualmente. E é claro, considerando as nossas debilidades, nossas fraquezas, nós podemos orar juntos e pedirmos que o Senhor nos capacite a nos aproximarmos, a desejarmos cada vez mais a palavra de Deus, a desejarmos cada vez mais a proximidade de Deus, para que a nossa fé esteja crescendo de fé em fé, a cada semana, a cada dia. Quem sabe no próximo domingo nós nos reuniremos aqui com outro espírito, com outros olhares, com outra alegria, com ainda mais ânimo, por causa do crescimento que podemos ter essa semana. Então, queridos, vamos orar? Vamos orar neste sentido, de colocarmos diante de Deus os nossos corações, pedindo a Ele que nós nos fortaleçamos na sua palavra. Fiquemos de pé, por